Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Augusto, dessa Comida Está Bichada, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pessoal para mim. O assunto dessa semana é a obesidade. Eu sempre tive dificuldade em controlar meu peso. Eu já fui muito maior, eu já fui menor, não tanto menor, mas já fui menor, e hoje eu sou considerado obeso. A obesidade é um problema de saúde pública, não tem como discutir isso. Mas normalmente, quando falamos sobre a obesidade, nós levamos o assunto para o culto ao corpo e não necessariamente para a saúde do indivíduo. Um senhor publicou recentemente, acredito que semana passada, sobre esse assunto. E ele fala, abre aspas, falta de vontade. Se você acha que por você ter 60 anos você não pode ser assim, me desculpe. É a falta de cumplicidade e a falta de vontade. Com isso, eu me peguei pensando, né? Eu falei, quantas vezes eu fui cobrado por essa vontade de ter um determinado tipo ou não ter esse determinado tipo físico. Ou a descrença médica, quando eles checavam o meu exame e perceber que essa obesidade tão externalizada não realmente estava afetando o meu corpo como eles acreditavam que afetaria. Eu fui checar os números e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a SBCBM, nós tínhamos quase 32% da população obesa em 2022 e quase 35% dessa mesma população sobrepeso. Então, se nós fizermos esse cálculo, nós estamos falando de quase 70% da população acima do peso ideal, daquele peso desejado, daquele peso que é considerado saudável, de alguma maneira. Isso sem contar as pessoas que estão abaixo do peso, que representam em torno de 2%. Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa imagem que mostra esses dados. Então, vocês veem dividido a obesidade por 3 tipos, mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Mas o que é importante frisar é que essas fontes de dados, além de terem vindo da sociedade, elas são colhidas, a fonte mesmo, no CISVAM do Ministério da Saúde. Eu não quero romantizar a obesidade. Novamente eu falo, nós temos um problema de saúde pública em nossas mãos. E até mesmo o Ministério da Saúde reconhece isso em uma de suas postagens. Abre aspas. O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde pública e orienta que, diante do atual quadro epidemiológico do país, sejam prioritárias ações de promoção da alimentação adequada e saudável, de prevenção da obesidade e intervenções para a construção de ambientes alimentares saudáveis. Fecha aspas. Essa é uma ação do Ministério da Saúde que ocorreu em outubro de 2022. Então, principalmente pela frase quadro epidemiológico, eu acredito que nós estamos ainda falando muito sobre a Covid-19, que assolou o nosso país nos últimos anos. Com essas informações em mãos, eu comecei a me perguntar, mas o que é a obesidade? Né? O que realmente funciona? Porque para mim a obesidade é isso, sou eu. Mas muitas pessoas falam, a obesidade é um acúmulo excessivo de gordura corporal. Outras pessoas falam que é a ingestão de energia que supera o gasto do organismo. Outros falam que é a qualidade da alimentação desse indivíduo. Agora eu tomo a liberdade de falar, expressar a minha opinião sobre o assunto e falar que a obesidade é um pouco de tudo que foi citado acima. E ainda mais, a obesidade é a falta do cuidado do Estado com a sua população, e que vai além um Estado que enxerga o indivíduo obeso como com diversos fatores de risco para algumas comorbidades. E esses fatores, essa maneira que a gente enxerga esse indivíduo, pode levar a diversos estereótipos e até mesmo a discriminação. Hoje a obesidade ela é classificada em 3 tipos. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o índice de massa corporal, o famoso IMC, no qual nós dividimos o peso da pessoa em quilogramas pela altura em metros. E após esse cálculo, nós conseguimos um número por quilogramas por metro
quadrado, e nós chegamos a uma classificação, que é a obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a obesidade grau 3 ou mórbida. Mas o que me chamou a atenção nessa planilha foi a utilização da palavra peso normal. É muito utilizado em todas as planilhas peso normal, e esse peso, né, do normal que é colocado no indivíduo, a gente nunca encontrou a palavra peso adequado, peso desejado, ou até mesmo peso efetivo. É fora do normal. Então, todas essas pessoas que estão acima do peso, abaixo do peso, obesa, elas não são pessoas. Será que não são pessoas normais? Não são consideradas pessoas normais? É uma pergunta que eu me faço, que ficou na minha cabeça. Esse índice foi criado pelo cientista Lambert Adolph Jacques Caillet. Peço desculpa se eu falei o nome errado, mas esse cientista criou esse índice no final do século XIX e, segundo o site Brasil Escola, encontramos as seguintes limitações. São 5 no total. Eu vou colocar para vocês aqui agora uma a uma enquanto eu falo, mas a primeira ele fala que o índice não avalia se o peso está relacionado com tecido muscular ou tecido adiposo. Isso significa o quê? Que uma pessoa com grande quantidade de massa muscular pode ser considerada obesa quando analisamos apenas a proporção entre o peso e a altura dessa pessoa. Em segundo, eles citam a proporção do corpo, também há uma limitação do IMC, uma vez que pessoas que possuem pernas curtas terão o seu IMC aumentado. Em terceiro, ele cita os idosos, que apresentam uma mudança na proporção entre gordura corporal e massa magra. Com a idade, a gordura corporal aumenta, mas a massa magra diminui. Quando avaliamos apenas o peso e a altura, não conseguimos verificar essa diferença das proporções, o que gera um resultado errôneo. Alguns indivíduos com grande quantidade de gordura podem ter interpretados como indivíduos de peso adequado por causa da perda na massa magra. Outro que ele cita aqui é as mulheres e homens que possuem padrão de gordura corporal diferentes. A mulher geralmente apresenta uma maior porcentagem de gordura, então automaticamente a gente coloca essa mulher fora desse peso ideal, o que não é nada legal. E por último, quinto, é sobre a gravidez, que gera resultados errados, pois o peso proveniente da gestação pode ser confundido com obesidade. Gente, nós estamos confundindo até mulheres grávidas com pessoas obesas, o que é ridículo no nosso padrão da sociedade. Como eu falei anteriormente, a obesidade pode trazer diversas complicações ou comorbidades, como citados no trabalho Obesidade, Resistência à Insulina e Comorbidades, Mecanismo de Associações. E esse trabalho ele cita alguns dessas complicações, que são eles: distúrbios metabólicos, por exemplo, intolerância à glicose, a diabetes mellitus tipo 2, a DM2, dislipidemia, e também pode trazer distúrbios não metabólicos, que é a neoplasia, nosso famoso câncer, síndrome de ovários policísticos, a esteatose hepática, que é a gordura no sangue não alcoólica, gordura no fígado, desculpa, não alcoólica, né, que ele fala, entre outros exemplos como a fragilidade óssea. Com todas essas informações em mente, temos que tratar, acredito que nós temos que tratar cada pessoa de uma maneira individual, entender onde começa o corpo e onde esse corpo termina, para entender que a obesidade, novamente eu falo, vai além do peso existente naquele corpo. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, então não deixe de enviarem suas dúvidas, sugestões para nós. Se gostou, curta. Se achou que esse assunto vale a pena ser difundido, compartilhe. Obrigado a todos, uma semana linda e até a próxima. Tchau, tchau.